Vamos dar início, então, à nossa exposição do livro de Daniel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Leitura do verso 1 até o verso 21, Daniel, capítulo 1. Eu quero ler apenas os 2 primeiros versos para nós trabalharmos toda a contextualização do livro. Diz assim, então, a palavra de Deus, versos 1 e 2 de Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns utensílios da casa de Deus. Estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quando o Senhor criou o mundo, fez o mundo perfeito. Colocou o homem no centro do jardim. Deu ao homem uma única ordem: não comer do fruto da árvore que estava ao centro. O homem, contudo, pecou, comeu do fruto. Teve as consequências do pecado, a morte, e um coração que agora se tornou perverso. Contrariando, então, a ideia de que tudo era bom e muito bom, este homem perverteu esta beleza da criação. Ao ponto, quando chegamos no capítulo de número 6 de Gênesis, era continuamente mal todos os desígnios do coração do homem. E agora o Senhor vai castigar a humanidade com um grande dilúvio. No dilúvio, uma família é preservada, a família de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. É da linhagem de Sem, dos semitas, que Deus vai chamar um outro homem, Abraão, e vai fazer com Abraão uma aliança. Abraão, eu quero ser o seu Deus, o Deus dos seus descendentes. Abraão, descendente de Sem, passa então a ser o patriarca, o pai dos semitas. Abraão tem um filho, o filho da promessa, Isaque. Este, por sua vez, 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó é aquele que recebe a bênção do Senhor. E Jacó tem outros 12 filhos. Entre eles, um especial, a quem ele dava maior atenção, José. Esta atenção especial recebida pelo pai gera nos demais irmãos grandes ciúmes. Eles planejam então a morte de José, mas Rubem fala: não vamos matar este menino, joguem ele no poço. No entanto, eles viram adiante uma caravana que ia para o Egito e resolveram: vamos vendê-lo. Pegaram as roupas de José, aquela capa bonita que havia recebido do pai, banharam ela em sangue, entregaram então para Jacó e falaram: olha, seu filho está morto. José vai parar no Egito, vai preso, depois de ser acusado na casa de Potifar, onde trabalhava como mordomo. Na prisão, revela o sonho dos seus colegas, e no momento então que Faraó tem um sonho enigmático, alguém falou: olha, tem um rapaz, um jovem lá na prisão, ele é sábio, vai conseguir te dar a revelação, a interpretação destes sonhos. José então diz ao rei que haveriam tempos de muita fartura no Egito e de muita escassez. O rei, desesperado, então pensa: o que fazer? José dá a ele toda a orientação. E por conta desta sabedoria, José é estimado agora no Egito e é colocado como governador no Egito. No governo do Egito, seguro, com crédito, chega esse tempo de grande fome e escassez.
A família de José, então, desce para o Egito, sai da região de Canaã, onde estavam, e vão em direção ao Egito buscando por socorro. Reencontram com José, um encontro emocionante registrado lá em Gênesis, capítulo 50. E ali eles recebem o abrigo de José, o seu irmão, no Egito. E no Egito, os descendentes de Abraão, um grupo de 70 pessoas que foi para lá, ficarão por 400 anos. Passado 400 anos, não é mais uma pequena família de 70 pessoas. Embora, claro, uma família de 70 pessoas já é muito grande. Mas estamos falando agora de 1,5 milhão de pessoas que estão em condição de escravidão no Egito, porque aqueles primeiros reis que consideraram José se esqueceram dos feitos dele e de sua família e agora passaram a tratar o povo semita, o povo hebreu, como inimigos, como escravos. O povo sofreu e o povo clamava por um libertador. E Deus levanta um menino, Moisés, criado como príncipe, com todo o preparo acadêmico necessário, com todo o treinamento de guerra que um rei recebia. E Deus chama Moisés para ir e libertar o seu povo. E depois de 10 pragas, depois de a nação do Egito estar cansada, o Senhor permite, toca no coração de Faraó, e Faraó permite a saída do povo. O povo caminha em direção à terra prometida. Atravessam os 40 anos no deserto, conquistam por meio de Josué as primeiras terras no lugar prometido pelo Senhor. Após isso começa um princípio de teocracia na Terra Santa. Juízes governarão o povo por 300 anos. No entanto, o povo olha para as nações vizinhas e pensam: nós queremos um rei. Pedem ao Senhor um rei, e o Senhor dá a eles um rei. Primeiro rei, Saul. Saul é sucedido então por Davi, um grande rei da nação de Israel, e Davi depois é sucedido por Salomão, seu filho. E essa dinastia de Davi, com seus filhos, vai até o ano 931, quando Salomão morre. E no ano 931, após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume o reinado em Israel. Põe a perder todo o trabalho glorioso de seu avô, divide o reino, e agora Israel está dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficam 10 tribos, vai ser governado por 18 reis, todos eles reis ímpios, reis maus, que se desviaram do caminho do Senhor, que se misturaram às nações estrangeiras. A maldade e a pecaminosidade desses reis do Reino do Norte faz com que o Senhor julgue a terra, julgue a nação, e no ano 722, a Síria, império vigente na época, invade o norte de Israel. Espalha as tribos que ali estavam pelo mundo afora, coloca no lugar, na região, que no Novo Testamento vai ser muito dita, a região da Samaria, coloca no lugar muitos outros povos, misturando e fazendo com que a religiosidade do povo hebreu se misturasse com a de outras nações, o paganismo tomasse conta, e a cultura por inteiro se misturasse, e se desfez a pureza de todo o reino do norte, como juízo do Senhor. O outro reino, o reino do sul, 20 reis. Alguns reis bons, como Ezequias, como Josias. E Josias, o rei que promoveu todas as reformas em Israel, teve o seu filho, que foi um péssimo rei. E agora nós já estamos nos aproximando dos dias de Daniel. Porque da mesma forma que o Senhor anunciava juízo para o reino do norte e cumpriu o seu juízo, o Senhor também passou a anunciar juízo para o reino do sul. Vocês estão se desviando. Vocês estão se curvando a outros deuses. Josias vai morrer em meio a uma batalha contra o Egito.
E o rei do Egito, o faraó do Egito, agora no ano 608, vai derrubar o filho Jeoacás, o filho de Josias, legítimo ao trono, e vai colocar no lugar dele Jeoaquim. Jeoaquim pensa que talvez com o apoio do Egito conseguiria resistir por mais tempo. O juízo de Deus foi apenas adiado, mas não foi evitado. Jeoaquim foi um péssimo rei. Jeremias, o profeta, começou a acusar Jeoaquim dos seus pecados e escrever o registro de Deus, da mensagem que o Senhor havia enviado, cobrando, advertindo do pecado. O que Jeoaquim faz? Queima aquilo que Deus havia mandado dizer, o recado do Senhor. Urias, um outro profeta da época, também recebe do Senhor a mensagem condenatória de juízo contra Jeoaquim e os seus atos. Ele persegue Urias. Urias foge para o Egito e ele manda vir ir buscar Urias, traz Urias e mata a espada Urias. Este era Jeoaquim. E foi nos dias dele, no 3º ano de seu reinado, que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Apenas uma questão histórica interessante. Nós tínhamos a Assíria e o Egito disputando pelo império do mundo, pelo reinado absoluto de todas as terras. E enquanto essas duas grandes nações guerreavam e se enfraqueciam nessa luta, a Babilônia, no Oriente, se despontava como novo império. E é no meio deste cenário político adverso, onde o Egito e a Assíria ficam para trás, que a Babilônia surge como o maior símbolo imperial até os dias de hoje. Quando nós lemos em Apocalipse, o reino deste mundo vai ser descrito como a grande Babilônia, a mãe de todas as nações. Porque enquanto a Síria e o Egito se degladiavam, a Babilônia crescia. E é agora a Babilônia que vai sitiar Jerusalém e que servirá como juízo de Deus para também levar cativo o povo do Reino do Sul. 608 é o ano que Josias morre, Jeoacás assume, é deposto do seu cargo, Jeoaquim assume o seu lugar, passa o ano 608, passa o ano 607, chega o ano 606, momento esse em que a Babilônia sitia Judá e leva cativo. Este é o contexto que cerca então o livro de Daniel. Daniel pode ser dividido em duas grandes partes. Do capítulo de 1 a 6, você tem a parte de estilo literário de uma narrativa. É contada então a história de Daniel e seus amigos ali na Babilônia. Do capítulo 7 até o capítulo 12, entra o estilo profético. A palavra do Senhor emitindo juízo a todas as nações que estavam em oposição a ele. Então você tem no mesmo livro dois estilos literários, narrativa e profecia. Dois momentos importantíssimos e belíssimos no livro. O momento em que é narrado a integridade de jovens, de adolescentes, que estão ali em um contexto totalmente adverso, mas servindo com fidelidade ao seu Deus. E uma resposta deste Deus a um povo que estava sendo julgado por ele. A profecia do Senhor, falando sobre juízo às nações e trazendo esperança também ao seu povo. Por isso que nós escolhemos este tema como o tema da nossa série, Daniel, integridade diante do Senhor da história. Porque é assim que nós resumimos o livro. No primeiro momento, do capítulo 1 ao 6, uma história sobre integridade. Meninos que foram fiéis, verdadeiros, sinceros, obedientes ao seu Deus, íntegros. E o segundo momento, a revelação do Senhor da história, mostrando que em todo o tempo era Ele que estava acima da Babilônia, da Assíria, do Egito, reinando e governando em absoluto. Nenhum outro Deus, mas Ele, o Senhor, Yahvé, é o Senhor da história.
No momento então em que Judá pensava, o Senhor nos puniu, o Senhor nos castigou, este Deus se revela como sendo aquele que está cuidando detalhadamente de todo o curso da história, trazendo juízo sobre as nações e esperança para o povo com quem ele tinha aliança. Sigamos então a exposição desta noite, integridade em meio à adversidade. Quero começar falando então sobre este contexto de adversidade. Mas antes ainda, quero que a gente pense um pouquinho, como é difícil ser fiel nos momentos em que as coisas não vão tão bem. No momento de dificuldade, duas coisas geralmente nós fazemos. Ou nos apegamos muito a Deus e falamos, Senhor, me socorre. Senhor, eu não sei mais o que fazer, tudo está perdido. Eu estou confuso, eu estou preocupado, eu estou sofrendo. Senhor, olha para mim, me socorra, ó Deus. Como nós vimos no Salmo 108, em Deus podemos todas as coisas. Ou uma segunda opção em tempos de adversidade é de total apostasia ao Senhor. Já que tudo na minha vida está indo mal, Deus se esqueceu de mim, então eu também não quero mais saber dele. Nos momentos de luta e de adversidade, qual será a postura que nós teremos? Ser íntegros? Ser aqueles que vão amar o Senhor e buscar o Senhor? Ou ser aqueles que vão trabalhar contra o nosso Deus? A proposta é que nós sigamos o exemplo de Daniel e seus amigos e sejamos íntegros em dias de diversidade. Vejamos as adversidades naquele momento. Observe no versículo de número 2, dizendo que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. O povo estava passando por adversidade? Sim. A adversidade causada pela Babilônia, pelo Egito, pela Síria? Não. Quem é que entrega a nação de Israel nas mãos dos inimigos? O Senhor Deus. Ele faz isso. É interessante, porque o significado do nome de Daniel é justamente este. Deus é juiz. E por juiz que ele advertiu o seu povo, ele anunciou o juízo e ele cumpriu o juízo. É muito interessante que aqui cabe uma observação sobre as profecias, já que estamos falando de um livro profético. O Senhor, quando levantava os seus profetas, levantava-os para advertir o pecado do povo, para anunciar juízo, convidando-os ao arrependimento, e para dizer de forma definitiva, o juízo chegou, e neste momento falar da esperança que há da redenção para esta nação, para este povo. Qualquer profecia diferente disso, pode ter certeza que não vem da parte de Deus. Deus, quando quer falar conosco, ainda que de forma sobrenatural, se Ele assim quiser fazer, e é Deus, falará para nos trazer juízo, para advertir-nos do nosso pecado, ou nos trazer a esperança da redenção em Cristo Jesus. Qualquer mensagem diferente disso é falsa, não vem da parte de Deus. Este Deus que havia anunciado e convidado em diversos momentos a Judá, arrependam-se, arrependam-se, que havia usado Josias para promover todas as reformas espirituais em Israel, agora se levanta para punir o povo, para exercer a sua disciplina, o seu juízo. Por vezes nós passamos por adversidades em nossas vidas, e elas não são porque Deus é mau, elas não são por culpa de Satanás, mas são consequências das nossas escolhas pecaminosas, e de um Pai bondoso, que decide nos disciplinar. Pois bem, este era o povo de Deus, e talvez nós pensemos, ao olhar toda essa situação trágica, que Deus havia se esquecido da promessa feita a Abraão. Só para que vocês entendam, tamanha a tristeza deste momento de invasão da Babilônia, no ano 597, Jeoaquim foi levado cativo. A Babilônia entrou no ano 606, levou os nobres. No ano 597, volta a Jerusalém e mais uma vez leva cativo um grupo de pessoas, e este é o momento em que Joaquim morre, e Zedequias, o rei, assume. No ano 586, quando pela terceira incursão a Babilônia vai invadir Judá, Zedequias e seus filhos são presos. Os filhos de Zedequias são mortos na sua frente.
E depois dele ver os seus filhos morrendo, eles furam os olhos de Zedequias e levam Zedequias cativo para a Babilônia. Este é o contexto de adversidade, de tristeza. É Deus tratando o pecado do seu povo. Nesse momento em que a Babilônia sitiava Judá, o povo passava fome. Não havia alimento. As pessoas morriam de fome. E Jeremias vai dizer que a situação chegou a tal ponto que mães matavam os seus filhos para comê-los, se alimentar deles. Um cenário de guerra, de destruição, de famílias sendo separadas, de pessoas sendo assassinadas. Este era o contexto adverso para a nação de Israel. Mas pensemos um pouco então no contexto adverso para Daniel. Daniel foi tirado da sua família na adolescência. Quando nós olhamos a sequência do texto, diz assim, então, o verso de número 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como da dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes a assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Estamos falando aqui de adolescentes, meninos talvez com seus 17, 18 anos, foram separados dos seus pais, foram separados dos seus amigos, foram separados de toda a sua cultura, levados para uma terra estranha, foram colocados agora em outro país, outro idioma, outra cultura, outras comidas, já não estavam mais perto dos seus líderes espirituais, dos seus líderes religiosos, o seu sacerdote, o seu mestre, o seu rabi já não estava mais ao seu lado para ensiná-lo ou instruí-lo. Não uma separação pacífica do tipo que a mãe dá um abraço no filho e fala, vai, mas de um filho que é arrancado à força, que é levado não para estudar fora, não para um intercâmbio, mas levado à força para ser escravo. Esta é a condição adversa para Daniel. Em uma cultura pagã, em uma cultura apóstata ao seu Deus, exposto a todo tipo de pecaminosidade. Observem que a Babilônia não estava querendo ter informações desses jovens, estava querendo doutriná-los na sua cultura. É isso que nos diz o texto. Coloque-os ali durante 3 anos para ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Na universidade da Babilônia, aqueles jovens seriam doutrinados a tudo aquilo que era contra o seu Deus, contra a sua cultura, contra tudo aquilo que eles haviam aprendido ser o certo. Eles estavam sendo levados à força, então, para um ambiente que trabalharia contra eles. O desejo da Babilônia era formar babilônicos. E a primeira estratégia tomada pela Babilônia, fazê-los esquecer o seu Deus. Entre eles, achavam dos filhos de Judá, versículo de número 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. De Deus é meu juiz, para Bel proteja o rei. É o significado do nome Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. Ananias significava o Senhor é misericordioso. Sadraque, então, iluminado pela deusa do sol, Mardoque. A Misael, quem é como o meu Deus?
Passe o nome dele então para Mesaque, quem é como Vênus. E a Azarias, o Senhor é a minha ajuda. Abednego, o servo do Deus Nego. Quando a Babilônia faz isso, está desejando que esses jovens se esqueçam do seu Deus. Então imagine que nesta universidade da Babilônia, neste curso intensivo dos caldeus que eles fariam agora durante 3 anos, era para que eles se esquecessem da família, dos princípios, dos valores, da cultura, da língua, do Deus que eles tinham. Este era o contexto de adversidade. Irmãos, não existe neutralidade. Quando o mundo nos convida a questionar a existência de Deus, quando o mundo sugere nos meios acadêmicos a não existência do Senhor, não pensemos que é para conduzir pessoas que estavam caminhando em direção a Deus a um ponto de neutralidade. Isso não é verdade. Tal qual a Babilônia fez, conduzindo aqueles jovens a sair do ponto em que estavam caminhando e adorando o seu Deus e conduzi-los a deuses pagãos, assim também é nos nossos dias. Não existe um campo neutro, ou você está caminhando em direção a Deus, ou em direção apóstata a Ele. E isso é importante nós sabermos, porque a universidade vai nos pregar um discurso de neutralidade. Mas o convite é: negue o seu Deus e passe a seguir o nosso. Apresenta-se então a ideia do relativismo das muitas ideias, das muitas verdades. Mas o convite não é apenas para que você negue o absoluto de verdade que é a Escritura e entre num campo neutro. O objetivo é que você passe a devotar-se às verdades deles, ao estilo deles, aos princípios deles. Esse era o contexto adverso na Babilônia. Pois bem, mesmo neste contexto adverso, aqueles jovens foram íntegros. E eu quero ler a sequência então do texto. Versículo de número 8 em diante. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja de diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Irmãos, nós vimos até aqui todo um contexto de adversidade. A adversidade que era para com o povo, não causada por Satanás, não causada por Nabucodonosor e a Babilônia, mas causada pelo próprio Deus, que estava a julgar e disciplinar o seu povo.
Mas em tempos de adversidade, o convite do Senhor é para que nós sejamos íntegros. E esses jovens foram íntegros. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a postura deles, sobre como eles eram vistos antes mesmo de estarem ali naquele contexto. Se você prestou atenção um pouco antes, é pedido ao chefe dos eunucos que separassem os jovens mais inteligentes, que fossem conhecedores da sua cultura, aptos para estarem na presença do rei. E eu já quero trazer as aplicações no meio da nossa exposição mesmo. Tem adolescente que acha que a coisa mais legal do mundo, mais descolada, mais popular, é ser aquele besta que senta no fundo, não faz lição, não presta atenção na aula. Ah, isso é o legal, pastor. Esse é o cara. Aquele que dá risada da cara do professor, que o professor está passando alguma coisa e ele fica rindo. Ah, esse é o bom. Porque aquele besta que senta lá na frente, ele é CDF. Agora está gravando, né? Não pode falar besta, né? Depois corta aí, viu, Mayara? Ah, não, aquele lá do fundão, que não estuda, que mata a aula, aquele é o bom, eu quero andar com ele. Que vai levando as coisas na brincadeira, esse é o bom. A adversidade revela muito do nosso caráter. A pessoa íntegra é revelada na adversidade, não porque ela se tornou íntegra quando a coisa arrochou e apertou, mas porque assim ele já era muito antes. Assim como a falta de caráter também é revelada nos momentos difíceis. Então, alguém íntegro, quando passa pelo sufoco, pela dificuldade, é alguém que acerta, que corre atrás, que vai encontrar alguma forma de trabalhar, de encontrar honestamente o seu recurso, de sair daquela situação difícil. Mas o contrário, o desonesto, também é revelado nessa hora, porque vai optar pelo caminho mais fácil, vai optar pela trapaça, vai optar pelo roubo, e vai justificar a situação adversa como aquilo que o conduziu àquela situação. Os momentos difíceis revelam muito sobre o nosso caráter. E aqueles meninos não se tornaram íntegros porque estavam passando pela perseguição e dificuldade na Babilônia, mas revelaram muito de quem eles eram como jovens e homens, quando o Senhor os colocou em provação. Eles já eram tidos como meninos inteligentes, versados no conhecimento, competentes para assistirem no palácio do rei. Que esta seja uma realidade para os nossos jovens. Que você tenha o orgulho não de passar raspando, mas que você tenha a alegria de estudar, se dedicar, trabalhar, ganhar suas coisas honestamente, por meio do trabalho. Que você não se acomode no fato de ser sustentado e ganhar as coisas do seu pai, mas tenha brio, orgulho próprio para buscar e trabalhar e demonstrar integridade em um contexto adverso. Quero destacar então, primeiro sobre a integridade, depois de fazer essa consideração, a questão da firmeza. Resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Pastor, o que havia de errado nele comer ali junto com os demais? Fazia parte do culto pagão na Babilônia. Primeiro, cultuar o seu Deus. Oferecer aquela comida, aquela refeição ao seu Deus. E depois, então, comer. Fazendo apenas um paralelo, para que vocês entendam essa ideia do rito e da comida. Assim como a ceia para nós é pão, é o fruto da vide, e nada muda nesses elementos, no sentido, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas nós, quando comemos, estamos comendo no momento de culto, com reflexão, em adoração, gratidão, contrição diante do nosso Deus. Assim também eram as refeições na Babilônia. Não era meramente um almoço, mas aquilo fazia parte de um ritual de culto, de comunhão dos deuses pagãos com o seu povo, que sentava-se para comer com eles. É neste contexto que Daniel vira e fala: eu não quero.
Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com essas coisas. Como eu disse, seguirei aplicando dentro da própria exposição e não no final, como de costume. Talvez, irmãos, em nossos dias, alguém olharia para Daniel e falaria: Daniel, não seja tão duro. Daniel, abra uma exceção. Daniel, você está sendo santarrão. Você está sendo puritano. Porque é assim que é visto os crentes que querem levar Deus a sério. Recomendo aqui para vocês, irmãos, o livro chamado Brecha em Nossa Santidade. Neste livro, o autor Kevin DeYoung começa falando o quanto nós levamos na brincadeira a vida de santidade. O quanto nós encaramos sem muita seriedade essa questão de que o Senhor nos chamou para sermos santos. Do quanto nós estamos relativizando aquilo que Deus nos manda fazer. Do quanto nós estamos vivendo uma vida de crente na brincadeira. Porque nós olhamos as coisas do mundo e falamos: não tem nada a ver, eu não preciso ser tão duro, eu não preciso ser tão radical. Porque nos nossos dias, as pessoas que desejam agradar a Deus são tidos como fundamentalistas, radicais. Cuidado, irmão. Porque nós temos olhado para ovo de Páscoa e falado: mas não tem nada a ver. Porque a gente tem olhado para a festa junina e falado: mas não tem nada a ver. Porque a gente tem olhado para tudo quanto que é tipo de filme, indistintamente, e falado: mas não tem nada a ver. Para a música, independente de qual seja ela, e dito: mas não tem nada a ver. E quando alguém vira para a gente e fala: cuidado com a música que você está ouvindo, cuidado com o filme que você está assistindo, cuidado com a roupa que você está usando, cuidado com o seu comportamento, cuidado com aquilo que você posta, a foto que você tira. Então a resposta que nós temos dado para estes: você está sendo radical demais. Observe a firmeza de Daniel. Resolveu firmemente não contaminar-se. Integridade passa por uma firmeza e uma postura muito séria e rígida em relação ao pecado. Eu não vou brincar com a condição de santificação para a qual Deus me chamou. Eu vou perseguir ser a imagem daquele que me criou. Quero destacar, em segundo lugar, a coragem. Daniel vai então até o chefe dos eunucos, vai até o cozinheiro e fala: olha, eu quero uma comida diferente. Já parou para pensar que ele estava contrariando uma ordem do rei? Do rei que havia invadido a sua nação, levado cativo o seu povo, subjugado outras tantas nações, e Daniel simplesmente chega para o cozinheiro e sugere a ele contrariar a ordem do rei e dar a ele só os legumes, aquilo que ficaria de fora do banquete real. Irmãos, às vezes a gente até tem vontade de fazer o que é certo, mas não tem coragem. A gente ouve uma conversa meio torta, e no nosso coração a gente já percebeu que é errado. A gente até quer dar um passo para trás e sair daquela roda, mas nos falta coragem. Nos falta coragem para olhar para os nossos amigos e falar: olha, isso é errado. Nos falta coragem para enfrentar as situações pecaminosas e falar: eu vou ser um jovem diferente. Nos falta coragem, talvez, de olhar para o namorado e falar: não, eu não vou ter relação sexual antes do casamento. De olhar para os amigos ou para a namorada e falar: não, eu vou me guardar até o casamento. Coragem para, talvez, passar pela vergonha de ser taxado como isso ou aquilo, simplesmente porque escolheu ser fiel ao seu Deus. Coragem para até correr o risco de perder o seu relacionamento, por uma escolha firme de não fazer aquilo que vai desagradar o seu Deus. Nos falta coragem para colocar em risco os nossos empregos, para sermos fiéis ao nosso Deus. Nos falta coragem para enfrentar as muitas vozes deste mundo, para defender aquilo que a Escritura diz, para ter uma postura diferente no nosso condomínio, no nosso trabalho. Me recordo, certa feita, de uma situação que nós precisamos tratar.
Uma mulher havia ficado viúva por conta de um acidente de trabalho do esposo. Ela tinha então uma pensão, tinha 3 filhos, e aquela pensão garantia então o sustento dos filhos. O tempo passou, ela desejou casar, o que era justo, era lícito, era viúva, o marido estava morto, era uma jovem. No entanto, se ela se casasse, perdia a pensão. A decisão dela foi viver uma vida na ilegalidade, não cumprindo aquilo que a lei dos homens diz, da qual a Escritura nos recomenda. Todo homem esteja sujeito às autoridades, porque elas foram instituídas pelo Senhor. Então a proposta era simples: tenha coragem, faça o que é correto, case-se, regularize a sua situação com o seu marido, sirva a Deus com ele, com a sua família, e creia que em Deus podemos todas as coisas. Ele vai te sustentar. Nos falta coragem para fazer o que é certo. E o convite de Deus para nós: resolva firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e tenha coragem para tomar todas as decisões que implicarão nisso. Firmeza, coragem, sabedoria. O cozinheiro vira e fala: ô Daniel, você está doido. Daqui a pouco vocês começam a ficar tudo magrinho, raquítico, abatido. O rei vai olhar e vai falar: mas o que está acontecendo? Que comida é essa que eles estão comendo? E vai sobrar para mim, Daniel. Aí vem a sabedoria de Daniel e a fé de Daniel, de saber que Deus iria cuidar dele. Daniel vira e fala o seguinte: vamos fazer um teste então, 10 dias. Se depois de 10 dias isso daí acontecer, ok. Pastor, mas ele já não tinha decidido firmemente? Tanto tinha que cria agora que Deus iria abençoá-lo. Irmãos, esta mistura de sabedoria e fé é fundamental. Às vezes a gente entende que é alguma coisa errada, talvez a gente até tenha coragem para tomar algumas decisões, mas aí faz tudo errado, porque nos falta sabedoria de como tratar cada uma das coisas. Então eu entendi a forma certa, pastor, acerca das doutrinas, e agora eu tenho coragem para mostrar a fé que eu tenho, e sabiamente então eu vou lá no Facebook e vou brigar com todo mundo. Não, falta sabedoria. Vai discipular as pessoas. Reúna um grupo, comece a estudar a Bíblia, texto por texto, assunto por assunto. Isso é sabedoria. Não ficar brigando e degladiando lá no Facebook. Às vezes a gente entende, às vezes a gente tem coragem, mas não tem um pingo de sabedoria para colocar as coisas em prática. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que esta seja uma realidade em nossas vidas também. Senhor, eu entendi. Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu estou pedindo a Ti sabedoria para conseguir fazer do jeito certo. E, Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar e vai honrar a decisão que eu estou tomando. Firmeza, coragem, sabedoria, e a consequência nos é apresentada no texto. Deus abençoa, dá certo. Verso 15: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Deus nos abençoa quando a gente quer fazer o que é certo. Eu sempre digo isso aos casais. O casalzinho está lá namorando, aí você fala: e aí, vamos casar? Ah, pastor, o meu salário mais o dela, 10, 15. Pastor, não vai dar certo, pastor, não tem dinheiro não. Pastor, tem aluguel, aí tem comida, tem a água, tem a luz. Pastor, não vai dar certo. Pastor, a gente quer fazer uma festa. Sabe, não é que a gente é apegado a essas coisas, mas a gente tem os nossos sonhos. Pastor, acho que a gente vai adiar por mais uns 3 anos. E uma coisa que eu sempre falo aos casais: decida fazer o certo, e Deus abençoa. Daqui a pouco alguém vem e dá uma geladeira, outro vem e dá um fogão,
Outro chega e fala, o salgadinho eu garanto. Aí as irmãs da SAF dão o bolo. E quando vai ver, casou e está na bênção, e está um casal feliz fazendo o que é certo diante do Senhor. Pastor, mas se eu fizer o que é certo lá no meu trabalho, eu tenho certeza, dá 2 meses eu vou ser mandado embora. Deus te sustenta, irmão. Porque Deus nos abençoa quando a gente quer fazer o certo. O problema é que a gente prefere viver na desobediência, viver pecando, porque acha que se nós mudarmos o nosso comportamento, nós vamos sair perdendo. Nos falta fé naquele que nos sustenta, naquele que cuida de nós, que nos ama, e que é Senhor de toda a história. Precisamos ter fé e coragem para falar, não, isso é o certo, então é isso que eu vou fazer, independente das consequências, porque Deus vai nos sustentar, porque Deus vai cuidar de nós, porque Deus vai nos abençoar, quando nós optamos por fazer aquilo que é correto. Deus abençoa aqueles jovens, e capacita, em especial, também a Daniel. Diz o texto, verso 17, até o verso de número 20. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Deus capacita, irmãos. Quando a gente quer fazer o que é certo, Deus capacita a gente. Pastor, mas se eu fizer, eu não sei mais o que eu vou fazer da vida, Deus vai te capacitar. Pastor, mas se eu perder isso, eu não sei o que vai ser, Deus vai te abençoar. Decida fazer o certo, tenha coragem, faça com sabedoria, tenha firmeza, vive integridade, mesmo em meio à adversidade, e Deus te abençoa, Deus te capacita. Aqueles meninos agora se tornaram os mais inteligentes, e adiante nós leremos que a tudo que Nabucodonosor perguntava, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros sábios dali, porque Deus os capacitou. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe, à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Deus abençoou a escolha daqueles meninos. E a gente pode pensar, pronto, está vendo? E aí, viveram felizes para sempre. Não. Nós veremos mais adiante que em outras situações eles serão provados mais uma vez em relação à sua fé. E mais uma vez eles se tornarão íntegros, verdadeiros, sinceros, fiéis, prontos em obedecer ao seu Deus. Porque a vida cristã é isso, irmãos. Não é vencer uma luta, uma prova, é constantemente, em meio às muitas adversidades de um mundo caído, lutar para sermos íntegros, para agradarmos ao nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina muito sobre isso. Quando nós olhamos a vida do nosso mestre, vimos um contexto de alguém perseguido, tirado de toda a sua glória, que abandona o trono para viver humildemente. Vemos um Cristo que foi provado, humilhado, mas em tudo foi íntegro, verdadeiro, fiel. Não negociou a sua fé, não negociou os seus princípios, os seus valores, mas seguiu com firmeza, coragem, sabedoria, tendo a plena certeza que o Pai iria lhe abençoar. Mas Jesus Cristo não é para nós apenas um exemplo, porque Daniel foi. Daniel é um exemplo para nós. E claro que Jesus está muito acima de Daniel. Jesus não é para nós só um mestre, não é para nós apenas um exemplo do que fazer. Jesus é o nosso Salvador, e por ser Ele o nosso Salvador, é a maior motivação para a nossa integridade,
Por que então eu devo ser íntegro, pastor? Porque você tem um Deus que te amou ao ponto de mandar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz em seu lugar. Vive em integridade, em santidade, em fidelidade. Porque mesmo em tempos de adversidades, o Senhor já garantiu em Cristo para você a vitória e a salvação. Que a nossa resposta a tudo aquilo que Cristo conquistou por nós seja uma vida íntegra, de retidão. Que mesmo em meio às lutas a gente olha e fala: eu tenho para mim um tesouro guardado pelo Senhor, conquistado pelo Senhor, e me manterei fiel a Ele, em resposta a tudo aquilo que Ele fez. Em nome de Jesus. Amém.